Ó, nós acompanhamos ontem uma operação e que hoje tem alguns desdobramentos. Operação no Guarujá, focando mais uma vez o crime organizado e os seus tentáculos dentro de quase tudo e não diferente na política está. Infelizmente, dentro da política, o crime organizado cada vez mais se movimentando e cada vez mais escancarando relações escusas e terríveis. Recentemente, foi assassinado lá no Guarujá um cara do PCC, que tinha uma empresa que inclusive foi beneficiada, segundo o Ministério Público e a Polícia Civil, pelo bando que foi ontem alvo da operação, do próprio GAECO, junto com a Polícia Civil do Estado de São Paulo, Aninha. Pois é, e a investigação, essa operação que você falou, né, Joel, é uma parte da investigação. Tem muito mais, inclusive planos que estavam sendo executados para botar uma milícia em operação lá no Guarujá. O Marcelo Moreira está com a gente aqui porque ele está acompanhando os desdobramentos desse caso e vai atualizar o nosso ouvinte. Né, Moreira? Boa tarde para você. Grande Marcelo Moreira, muito boa tarde, bem-vindo aqui ao Bora Brasil. E essa história de milícia no Guarujá, hein, queridão? Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana Paula. É um prazer falar com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Pois é, mais uma triste página aí na história do Guarujá, que nos últimos anos vem cada vez mais frequente nos noticiários policiais. Essa operação Hereditas do Ministério Público, do GAECO, que é um grupo de atuação e combate ao crime organizado, descobriu que o Cristiano Costa, o Meia Folha, um criminoso ligado ao PCC com vasta ficha criminal, em 2022, ou seja, há cerca de 2 anos, ele esteve no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, para saber como funcionava essas milícias lá na região da periferia do Rio de Janeiro. Milícias que vivem da extorsão de comerciantes e moradores. Então ele esteve lá no Rio de Janeiro, fez um rápido, digamos assim, curso com esses milicianos lá no Rio de Janeiro e trouxe essa informação, esse conhecimento dele para o Guarujá. Já em 2023 começaram as matanças a policiais militares da ativa ou também aposentados que faziam lá bicos, tomando conta do comércio da região do Guarujá, ali também cidades da Baixada Santista. No ano passado, 4 policiais, bombeiros, foram assassinados trabalhando na segurança privada no Guarujá. Então, o Ministério Público descobriu, juntamente com a Polícia Civil, que esse Cristiano Costa, o Meia Folha, ordenou a execução desses policiais para fazer parte, para roubar ali aqueles pontos ali de segurança privada. Depois da execução desses policiais militares, os milicianos comandados pelo Meia Folha passaram a cuidar, vender segurança privada a esses comerciantes, moradores, principalmente da região de Vicente de Carvalho, na periferia do Guarujá, que ficavam reféns à mercê do crime organizado lá no Guarujá. Joel e Ana Paula. Agora veja que interessante, né? Os caras vão lá na origem, na raiz. Já que as milícias foram criadas lá no Rio de Janeiro, do jeito que a gente sabe, né? Naquela brecha em que o Estado não ocupava, não servia a população, os bandidos perceberam que poderiam tomar conta da área e acabaram tomando conta do próprio crime. O tráfico tomava conta da região, aí alguns militares bandidos naquela ocasião resolveram absorver aquele serviço prestado de forma criminosa, é claro, pelos traficantes à população. Aí criou-se a milícia. Ou seja, a ideia vem lá do Rio de Janeiro, uma ideia que já se expandiu pelo Brasil. Hoje, há poucos dias, falávamos da milícia no centro aqui de São Paulo. Com a Guarda Civil inclusive Metropolitana. Com a Guarda Civil Metropolitana, exatamente. Então não é de se surpreender, mas é de, despertar a nossa curiosidade, né? Imagine só, os caras vão lá para o Rio de Janeiro para fazerem um curso. Como é que funciona isso? A gente está querendo implantar lá. Você tem um intensivão aí para mim? Você não tem condição de fazer um curso à distância também? E o pior, que devem ter feito algum tipo de reunião nesse sentido. Olha, você vai agir assim e tal. Se você quiser, a gente pode terceirizar algumas coisas também. Nós já temos aqui o nosso serviço, a gente pode abrir uma franquia lá para vocês. Olha que ponto chega, cara. E essa milícia, ela chegou a ser implantada, Marcelo? Acho que sim, né? Pelo menos os passos iniciais. Já há traços, características de milícia hoje atuantes no Guarujá, Marcelo, pelo que você vê no dia a dia e ouve falar como competente profissional que é? Com certeza. Tanto é que 4 policiais militares aí, aposentados, cuidavam lá da segurança privada dos comerciantes e moradores daquela região do Guarujá, foram executados para que o crime organizado, a milícia, tomasse conta, inclusive, da segurança privada. Não deixaram ali que
criminosos, parceiros roubassem naquela região de Vicente de Carvalho. E essa milícia continua lá de uma forma velada, vendendo segurança, vendendo TV a cabo, internet, tudo furtado, né, dessas concessionárias. Então eles dominam ali aquela região da periferia do Guarujá. Depois dessa ação aí, teve a morte de 4 policiais militares, a Polícia Militar desceu, a gente lembra da Operação Escudo, tiveram os policiais militares da ativa, aqui da Tropa de Choque, mortos lá em operação na Baixada Santista, tudo em virtude dessas milícias já que começavam a atuar lá no litoral de São Paulo. Entendi. Entendi. Brincadeira, né? Marcelo, muito obrigado, viu? Abração para você. Valeu. Obrigado, uma boa tarde. Boa tarde. E me remete também, Joel, ao trabalho que o governo está tentando fazer para impedir que essas milícias se instalem aqui, né? Porque já houve um avanço muito grande do PCC, né? Em todas as esferas. Eles estão no meio da política, eles estão no meio das autoridades, das forças policiais, no meio da justiça, da imprensa também, a gente sabe. Eles estão em todos os lugares, Joel. Infiltrados em serviços públicos, como o caso do transporte público na cidade de São Paulo. Então, é uma tentativa de do governo de não deixar que a interferência cresça ainda mais, né? Porque no Rio, a milícia tem uma característica diferente. E o PCC tenta manter essa hegemonia de ser a única facção, né, que está em operação em São Paulo. Não querem escancarar, na realidade, né? Não quer deixar escancarado, né? Pode ser. Porque como é que faz? Duro. Como é que faz, gente? No grau de avanço desses caras hoje. E o pior é que há muitos que são disfarçados, que não levantam qualquer tipo de suspeita, que estão ali atuantes, servindo, claro, ao crime, mas sem chamar qualquer tipo de atenção. Uhum. Esses são os perigosos. Sim. Eu não vou falar em que lugar, em que esfera, mas, me revelaram coisas surpreendentes recentemente em relação a isso. Em um local que é interessante pra caramba pra eles, mas que surpreende você saber da realidade do negócio. Eu não vou falar porque já citei algumas vezes que tenho algumas proximidades com pessoas. E pode haver uma associação em relação a isso. Mas, cara, é perigoso pra caramba, sabe? Quando você fala em todas as esferas, são todas mesmo. Sabe? Absolutamente todas, infelizmente. E uma coisa que é muito... Todo crime organizado é péssimo, né? Mas a milícia tem uma coisa que é ainda pior, que é o altíssimo grau de violência, né? O controle da população é muito, muito pelo medo, né? E não é que eles são violentos com a população, é um esculacho, né? São pessoas que deixam de pagar dívidas, que se viram contra a milícia, e não é que elas são assassinadas, elas são torturadas, esquartejadas. É um negócio absurdo. Quando você vai para as entrelinhas, assim, ver os casos policiais do Rio de Janeiro, essas operações contra a milícia, é um negócio assustador. Aninha, há pessoas que glamorizam isso, né? Falam, o traficantão lá, o miliciano lá do Rio de Janeiro. Eu uso o Rio de Janeiro como exemplo porque, como nós falamos aqui, é a origem de tudo, né? E ali é muito bem definido isso. Essas relações são bem definidas. O Rio é muito bem vigiado, e escancaradas. Né? Tudo que acontece lá, exatamente, né? Aparece muito. E, assim, a glamorização é no seguinte sentido. Chega Dia das Crianças, os traficantes distribuem brinquedos lá para a criançada. Tem famílias que às vezes estão em necessidade, eles vão lá e fornecem cesta básica, eles fazem isso. Mas só que não dá para glamorizar isso, porque é em detrimento de muita coisa. Sim. Né? Eu te dou um exemplo. Na pandemia, auxílio emergencial. Eles paravam em determinadas comunidades lá no Rio de Janeiro, faziam blitz, paravam as pessoas, fiscalizavam os documentos para saber se aquele cidadão estava sendo beneficiado ou não pelo auxílio emergencial. Se sim, já pegavam uma beira disso. Já pegavam uma parte obrigatoriamente desse auxílio. Então, cara, eles são terríveis. São criminosos, bandidos, que não têm qualquer tipo de respeito com absolutamente ninguém. Vou te dar um exemplo de um negócio que aconteceu do lado da casa da minha família. Família de Campo Grande, né? A coisa piorou absurdamente lá na última década, 10, 15 anos. E tinha um rapaz que tinha uma loja, ele vendia gás, botijão de gás, né? E ele vendia num preço mais baixo que a milícia vendia no alto do morro. Nossa senhora, tá louco. Aí eles desceram lá e falaram, você vai tabelar e botar o preço tal. Aí ele falou, não. Parabéns, ele não tá vivo, né? Tá vivo, mas a loja tá destruída. Passaram lá metralhando, que sorte. tudo. Aí parabéns pra ele, é um cara sortudo. Ele fechou a loja e caiu fora.
Senão cairiam fora com ele. Não, sairiam com ele. Não, esse aí levou muita sorte. Esse é o básico, né? É o básico do que acontece na periferia do Rio. Um caso que nós demos ontem no Brasil Urgente também, nessa linha de tomar decisão e matar o cidadão pela decisão tomada no Tribunal do Crime. Lá no Rio de Janeiro também. A gente vem falando do perigo que é hoje, que são essas arminhas de brinquedo. Hoje, tudo quanto é canto tem essas arminhas de brinquedo, né? E gente brincando com isso e tal, e se reunindo. Pararam um mototaxista lá no Rio de Janeiro, coitado. Pai de 2 crianças. Ele estava com uma passageira, levando para um lugar lá em uma comunidade. Aí pararam naquelas blitz criminosas desses caras, né? Querem saber quem que tá entrando ali na comunidade e tal. Pegaram o documento dele, olharam o aparelho celular e tinha uma foto dele com uma arma de brinquedo, parecida com um fuzil, só que de brinquedo, pendurada assim, ó. Só que ele tirou só do meio para trás. Só aparecia aquela coronhona da arma, sabe? Até parecia de verdade mesmo, você vendo na foto, mas era de brinquedo. Acharam que ele era uma arminha policial? de plástico. Não, acharam que ele era de uma facção rival, alguma coisa assim. Mataram o cara. Mataram o cara, pregaram fogo no cara ali. Então veja o grau de banditismo que nós temos hoje. Essa violência desenfreada, essas atitudes malucas, arbitrárias e criminosas que são tomadas diariamente por esses que se julgam juízes, né? Juízes da vida. E no caso acabam sendo. Na prática, são os que mandam, né? Ó,